Um ano após tragédia em Brumadinho, 16 pessoas são denunciadas por homicídio doloso e por crimes ambientais. Internacional é o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior, depois de derrotar o Corinthians. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado, fique comigo. Olá, boa noite. O Ministério Público de Minas Gerais concluiu as investigações sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. A tragédia completa um ano nessa semana. 16 pessoas foram denunciadas por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e também por crimes ambientais. Entre os denunciados estão 5 funcionários da empresa alemã Tuvisud, responsável pelo laudo que atestou a segurança da barragem da Mina do Feijão e 11 da Vale, além do diretor-presidente da mineradora, na época do desastre, Fábio Schwartzman. Ele manteve os incentivos corporativos voltados para maquiar os problemas corporativos que a Vale enfrentava, afirmando que as barragens da Vale estavam em situação impecável de segurança, quando internamente ele já detinha informação de que não era verdade. Segundo os promotores, a mineradora e a empresa alemã escondiam a situação inaceitável de segurança de várias barragens. Documentos apreendidos mostram que desde 2017 o fator de segurança da barragem de Brumadinho já estava abaixo do ideal. O fator de segurança mínimo deveria ser 1,3. Pelo menos desde novembro de 2017, as duas empresas e os respectivos funcionários que estavam à frente disso, eles tinham conhecimento que a barragem 1 não apresentava o fator de segurança de 1,3 para liquefação em condição não drenada. O rompimento da barragem de Brumadinho deixou um rastro de destruição e 259 mortos. 11 pessoas permanecem desaparecidas. A defesa de Fábio Schwartzman afirma que a denúncia contra ele é injusta. A Vale diz que expressa perplexidade diante dessas acusações de dolo e a Tuvisud informa que está oferecendo já cooperação às autoridades e instituições no Brasil e na Alemanha. E ainda em Minas Gerais, subiu para 22 o número de casos suspeitos de intoxicação relacionados ao consumo de cervejas da marca Baker. Nessa terça-feira, a empresa apresentou o resultado de uma análise independente da água usada na fabricação. Segundo a direção da cervejaria, as amostras foram enviadas a um perito da Universidade Federal de Minas Gerais. A análise não teria encontrado dietileno glicol na água coletada em um dos tanques da cervejaria, na caixa d'água e no restaurante da fábrica. A perícia da empresa também revelou queda no índice da substância em amostras de 3 lotes da cerveja Belo Horizontina, que estão contaminados, segundo o Ministério da Agricultura. O fato dela diminuir ao longo do tempo pode trazer alguns indicativos de como ele foi parar na fábrica, mas sem conhecimento do processo produtivo, das práticas de produção, eu não consigo afirmar se isso é um indício de fraude, de vazamento, de falha de processo. Até agora, 22 casos foram notificados e 4 pessoas morreram. Entre elas, uma moradora de Pompeu, no centro-oeste mineiro. A filha dela prestou depoimento pela segunda vez e lamentou a postura da empresa em relação às vítimas. Até agora ninguém da Baker entrou em contato com a gente, não tivemos nenhum tipo de apoio, suporte, assessoria. 7 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal de Brasília pela invasão de celulares de autoridades. Entre elas, o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, que não era investigado. A investigação que resultou na denúncia começou em julho do ano passado. O Ministério Público Federal aponta que o grupo denunciado a partir da Operação Spoofing fez 176 vítimas. Entre os alvos estavam procuradores da Operação Lava Jato, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e o deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. O jornalista Glenn Greenwald também foi denunciado por associação criminosa. Ele recebeu as mensagens hackeadas e publicou no site The Intercept Brasil. Algumas seriam conversas privadas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato.
Para o procurador Wellington Divino de Oliveira, que assinou a denúncia, Greenwald incentivou e orientou o grupo de hackers durante as invasões. Para comprovar a tese, o procurador citou uma conversa entre o jornalista e o hacker Luiz Molição, que teria acontecido logo que as primeiras mensagens foram divulgadas. Greenwald não tinha sido indiciado pela Polícia Federal e sequer poderia ter sido investigado, já que uma liminar que foi concedida no ano passado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, proibia a investigação sobre o jornalista. Segundo o ministro, para proteger o princípio da liberdade de expressão e de imprensa. Greenwald afirmou nesta terça que a Polícia Federal analisou todas as mensagens e declarou que ele nunca cometeu nenhum crime e não fez nada além do trabalho de jornalista, eticamente e dentro da lei. Disse ainda que a denúncia é uma tentativa óbvia de atacar a imprensa livre em retaliação às revelações sobre o ministro Sérgio Moro, que não será intimidado e que está trabalhando em novos relatórios. Além de encaminhar a denúncia, o Ministério Público de Brasília vai pedir à PGR a revogação da liminar que impede as investigações sobre Glenn Greenwald nesse caso. Além de associação criminosa, os outros investigados também foram denunciados por lavagem de dinheiro e interceptação telefônica ilegal. Agora a Justiça Federal de Brasília vai decidir se aceita a denúncia e se eles se tornarão réus ou não. Foi criado nesta terça-feira o Conselho da Amazônia. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro e o órgão será comandado pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. O objetivo é organizar as ações de cada ministério voltadas para a defesa e desenvolvimento da Amazônia. Para atuar na proteção do meio ambiente, também será criada a Força Nacional Ambiental, semelhante à Força Nacional de Segurança. O grupo deverá atuar, por exemplo, no combate às queimadas na floresta amazônica. Os candidatos tiveram problemas para se inscrever para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O site apresentou uma série de erros e instabilidade no sistema. O Ministério da Educação disse que o motivo pode ter sido o grande número de acessos, mas que a situação foi normalizada. Os estudantes concorrem a mais de 235 mil vagas em 128 universidades federais. Pode se cadastrar quem fez o Enem em 2019 e não zerou na redação. O prazo, que terminaria nesta sexta-feira, foi prorrogado até o próximo domingo. O resultado já deve sair no dia 28 de janeiro. A Polícia do Rio de Janeiro não descarta a possibilidade de sabotagem no caso da água fornecida pela SEDAI. Nesta terça-feira, o presidente da Companhia Estadual de Água e Esgoto foi ouvido. 2 funcionários também prestaram depoimento. Os investigadores esperam receber até o fim de semana o laudo da perícia feita na estação de tratamento do Guandu. O maquinário responsável pela aplicação do carvão ativado para retirar a substância estranha da água já está sendo montado. O tratamento deve começar nessa semana, mas não há previsão para que a situação se normalize. Os laboratórios brasileiros Medley e Axé começaram o recolhimento voluntário de cerca de 50 lotes de remédios com base em cloridrato de ranitidina. A medicação, que é usada para combater a úlcera, contém a substância NDMA, que pode causar câncer. Em nota, a Anvisa recomendou que as empresas reavaliem os métodos de processamento para evitar a contaminação. E depois de 20 anos, o Brasil voltou a registrar morte por febre hemorrágica no interior de São Paulo. 150 pessoas que tiveram contato com um morador de Sorocaba já estão sendo monitoradas. O homem provavelmente foi infectado pela poeira da urina ou fezes de roedores selvagens. Ele morreu no último dia 11. É o 4º caso de febre hemorrágica no Brasil. Os principais sintomas são febre, mal-estar, dor muscular, tontura e dor de cabeça. De acordo com o Ministério da Saúde, nesse momento não existe risco à população. A Polícia Federal do Recife interceptou uma encomenda com 512 comprimidos de êxtase que chegou pelos Correios. 3 jovens foram presos em flagrante. Eles serão autuados por tráfico internacional de entorpecentes. A droga sintética foi enviada para o Rio de Janeiro. O líder do PCC, Marco Camacho, o Marcola, passou por exames de rotina em Brasília. Ele foi levado de helicóptero do Complexo Penitenciário da Papuda ao hospital de base na área central. Agentes da Força Nacional e da Polícia Federal acompanharam todo esse deslocamento. Marcola é condenado a mais de 300 anos de prisão. 6 dos 26 presos que escaparam do Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, no Acre, foram recapturados.
O policiamento está reforçado nas divisas e rodovias que cortam o estado. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do estado, os fugitivos são de uma facção ligada ao PCC. Eles fizeram um buraco na parede da cela e escaparam pelo muro na madrugada de segunda-feira. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra policiais militares agredindo com violência um homem na zona sul de São Paulo. O homem leva vários socos e joelhadas de 3 policiais da ronda ostensiva, que é a ROCAM. A pessoa que registra as agressões se aproxima. Veja que um 4º agente percebe que está sendo gravado. Ele segura na arma que está na cintura e vai em direção ao rapaz. Nesse momento, a gravação é interrompida. Em nota, a corporação diz que os PMs envolvidos foram afastados do serviço operacional. Um inquérito já foi instaurado. Bom, a Máfia Azul e a Pavilhão Independente, que são torcidas organizadas do Cruzeiro, foram proibidas pelo Ministério Público de Minas Gerais de frequentar os estádios. A punição é por 1 ano. Na última temporada, a rixa entre as organizadas cresceu muito e em diversos jogos houve confronto. Também estão proibidas vestimentas, faixas, bandeiras e instrumentos musicais num raio de 5 quilômetros do estádio. Terça-feira agitada no mercado da bola. Michael, revelação do último Campeonato Brasileiro, foi apresentado oficialmente pelo Flamengo. Aos 22 anos, o atacante se destacou no Goiás. O atleta, quando ele chega no Flamengo, a responsabilidade dele já é grande. Então, antes dele vir, a gente tem que se preparar. A nossa equipe é uma equipe forte e eu espero que a gente possa sair feliz e comemorando também. Thiago Neves e Cruzeiro chegaram a um acordo parcial e o Meia está livre aí para defender outra equipe. O jogador cobra na justiça 16 milhões de reais referentes a salários atrasados e a rescisão indireta de contrato válido até dezembro desse ano. Boca Juniors e River Plate já demonstraram interesse no futebol de Thiago. O lateral esquerdo, Caio Henrique, que foi destaque do Fluminense no Brasileirão do ano passado, é a novidade do Grêmio. Ele chega por empréstimo de uma temporada junto ao Atlético de Madrid. Guilherme Arana pode defender o Atlético Mineiro. Ele também está na mira aí do Palmeiras, mas, segundo o jornal Estádio Desportivo de Sevilha, o Galo já avançou nas conversas com o time espanhol para contratar o Arana, que está emprestado agora à Atalanta. O Dinamo de Kiev, equipe da Ucrânia, entrou com uma ação na FIFA contra o São Paulo. Os ucranianos alegam atrasos nos pagamentos das parcelas envolvendo a negociação do meio-campista Tchê. O tricolor paulista não concorda com algumas condições exigidas pelo Dinamo e se recusa a depositar o valor mantido sob sigilo. Olha só, Internacional é o primeiro finalista da Copa São Paulo de futebol júnior. A equipe gaúcha derrotou o Corinthians. O Inter saiu na frente com o Guilherme Pato. Ele arriscou de fora da área e acertou o cantinho. Na segunda etapa, o Pato roubou a bola e deixou o Matheus Monteiro na boa ali para ampliar o marcador. Nicolas ainda aumentou a vantagem colorada com esse golaço. Juan Oliveira de falta descontou para o Corinthians, 3-1. E na decisão, o Inter encara o vencedor de Grêmio e Oeste, que jogam nesta quarta-feira.